Eu vou contar um pouquinho. Meu pai nasceu cego, é de Uberaba. Ele era um virtuose na música, aprendeu a tocar viola, flauta. Ele mesmo que construiu uma flautinha de madeira, de bambu. As irmãs mais velhas que ajudaram a fazer os buracos da flauta com ferro. E fez, era compositor, deixou mais de 800 composições, e é muito interessante a história dele, porque como ele já nasceu virtuose, com tendência à música, e não é porque era cego, é só porque ele nasceu com esse dom, um professor de música que enxergava na época, né, que ele é de Uberaba, Minas Gerais, ensinou para ele a teoria musical. Como? Falando que 5 linhas e 4 espaços a pauta musical, que se escreve com uma bola embaixo, uma bolinha em relevo para ele. Era o dó, embaixo da primeira linha cortado, era o dó semibreve. Ou seja, ensinou para ele a teoria musical para pessoas que enxergam, que enxergavam e que enxergam. Ele sempre foi cego, mas ele criou na cabeça dele. Por que eu estou contando a história? Gente, a música é universal. Então, o dó vai ser dó para cego, surdo, mudo, 4 olhos, é a mesma coisa. O centro do piano vai ser o dó central, a esquerda vai ser grave, a direita vai ser agudo. A linguagem musical é a mesma coisa. Ai, como então que eu vou dar aula para um cego? Olha, um professor na década de 1920, meu pai é de 1920, ele começou a estudar aos 9 anos com esse professor, que nem se falava em inclusão, nem sabia, meu pai até então não sabia o braille. Quando ele fez 20 anos, ele já tocava em bailes, em orquestras, em cabaré, em cassino naquela época, porque Uberaba é Triângulo Mineiro, então havia cassino em Araxá, Uberlândia, etc. Vai estudar braille, uma pessoa cega que tinha dinheiro, foi estudar no Padre Chico em São Paulo e traz para ele uma cartolininha com o alfabeto braille, A, B, C, D, F, G, H e J, K, L, M, N, do jeito que foi ensinado para vocês aí na ordem. E deu para ele um livro de musicografia braille. E com isso, e uma reglete, uma pulsão. Ele foi autodidata, aprendeu e foi ser professor do Instituto de Cegos de Uberaba, até trabalhar na Rádio PR5. E aí, como ele já sabia a teoria musical, ele começou a transcrever em braille. Para ele foi muito mais fácil. Se você musicalizar uma criança que ainda não é alfabetizada na escola, vai ser muito mais fácil quando ela aprender as pautas musicais, as figuras, porque ela já estudou ritmo, ela já sabe o que é o agudo, o que é o grave, o que é intensidade, o que é piano, o que é alto, o que é crescendo, entendeu? Então, como ele já tinha essa formação, ele pôde escrever as músicas deles todas que ele deixou em braille. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Na época dele, era só reglete e punção. Imagina que não ia ter nem máquina Perkins. Então, as pessoas que trabalhavam em órgãos públicos ou privados, meu avô, que era guarda de trem na companhia da Mugiana, que existia no Brasil, pegava cartões que as pessoas batiam o ponto, que tinha era um cartão muito grosso, para a pessoa bater o ponto todo dia, quando chegava e quando saía, no final do ano, renovava. Em vez de jogar fora, meu avô ia lá, pegava, e assim ele construiu todas as músicas dele em musicografia braille. Quando tinha 30 papelotes iguais, ele mesmo costurava, fazia a capa e ia criando os livros dele. Então, hoje a gente tem todos os livros dele aqui em braille, são livros que eu depois mandei encadernar. Daqui a pouco eu mostro o que eu acho interessante. Quando nós mudamos para Brasília, eu tinha 2 anos, fiz 3 anos em Brasília.
Só que todas as férias a gente ia para Uberaba. E aonde que eram minhas amigas? Era do Instituto de Cegos de Uberaba. E eram cegas. E depois que elas foram sendo alfabetizadas, elas mandavam o braille para mim, uma cartinha em braille, que até hoje, né, gente, não se paga o secograma. Secograma não se paga. Isso é uma lei internacional. Qualquer correspondência em braille que você vai no correio, eles são obrigados a mandar gratuitamente. Então, elas mandavam carta para mim e eu não sabia ler braille. Aliás, eu nem estava na escola regular. Eu não fiz pré-primário, eu fui direto para o primeiro ano. Então, meu pai pegava tipo uma cartela assim e colocava A, B, C, D, e alguém que enxergava ia pondo em tinta. Então, eu pegava uma bolinha, todas as cartas que eu recebia, pegava toda a primeira linha, onde tinha uma bolinha, eu sabia que era A. Então, eu ia fazendo A. Depois, B. Olha, essa era a minha técnica de achar que eu tinha. Era mais fácil alguém ter me ensinado A, E, I, O, né? Mas não. Aí eu pegava B. Onde é o B? Então, vamos lá. B. Onde que tem a letra B, 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 B? Aí ia procurando linha por linha até ficar na cabeça. Então, o A eu já identificava, o B, o C, o D. E assim eu fui aprendendo o braille. Coisa. Para as pessoas que estão ouvindo, nunca esquecer, gente, desse genial homem que ajudou tanto a independência, o intelecto da pessoa cega, né, que é Luiz Braille. A gente fala muito de muito, mas fala muito pouco de pouco dele. Para quem não sabe, mas eu vou repetir, Luiz Braille era músico. Ninguém me tira da cabeça. Eu acho que eu consegui provar isso no meu doutoramento, né, que eu fiz lá na Universidade do Porto, que eu fiz visita na casa onde Luiz Braille nasceu 3 vezes, vi o material dele, e a passagem dele é interessante, porque ele também conhecia a teoria musical. As cartas que Luiz Braille escreveu para o diretor do Instituto de Jovens Cegos, quando ele ficou doente e voltou para a cidade no interior, ele escrevia toda em tinta, porque o pai dele ensinou ele a escrever em tinta. Como é que era? Eram uns arames assim pequenininhos, igual o caderno de datilografia, só que era um pouco maior, e ele ia com lápis, ia desenhando as letras, e ficou na memória. À esquerda tem a célula ou célula Braille 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são vazias. Então, para quem não enxerga, são as bolinhas vertical, 3 à esquerda, 3 à direita. E à direita tem de novo a célula Braille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 preenchida e 3 à direita preenchida. Então, é como se furasse o papel, porque quando se escreve da direita para a esquerda, você tem que furar o papel para quando o papel virar, você lê da esquerda para a direita. Mas hoje, graças à tecnologia, a máquina Perkins, a impressoras, eu digo que quase não estão usando, mas deveriam, porque a pessoa que enxerga também usa lápis, usa caneta, ela nunca vai estar com a máquina Perkins. Então, era muito interessante. Eu me lembro, quando eu era pequena, meu pai tinha uma reglete bem pequenininha de bolso, que ele andava para anotar os telefones das pessoas, para dar. Hoje, nem isso, né? Hoje você pega o celular e grava e faz a voz. Mas é isso. Próximo, por favor. Ó, a reglete a punção é à esquerda. Tem 2 mãos de um aluno meu cego escrevendo, que é da direita para a esquerda. Então, para escrever nesse papel, você veja bem, você tem que escrever, porque ele vai sair em relevo. Para tirar o papel, ele tem que estar no sentido certo. Então, o cego lê da mesma forma que nós temos visão, lemos da esquerda para a direita. E a reglete era antigamente de ferro, era até muito melhor. Hoje tem de alumínio, tem de plástico, tem de 1000 coisas. E o que vai se perfurando se chama punção.
Ele foi, nem sei o que ele está fazendo, mas formou e tudo. E percebam que essa máquina Perkins, à esquerda, tem três dedos do aluno e à direita, 3 dedos do aluno batendo. Então, é 1, 2, 3 da mão esquerda, 4, 5, 6 da mão direita, que também se transforma isso no computador. E percebam que ele está inclinada. Ele está inclinada por quê? Porque ele está usando uma máquina que eu usava. E aí eu inventei esse suporte, porque ficava mais fácil de eu ficar vendo os erros e apagando com o dedo quando eu fazia alguma coisa errada. Mas para o cego, essa tábua que tem esse suporte não é necessário, até porque eles não enxergam, eles vão reproduzindo. E eu queria ficar uma coisa mais alta para eu ter maior facilidade de leitura no papel. Ótimo. Duas. Aí. Percebam que do A a J, gente, é o ponto 1 é o A, 1, 2B, 1 e 4C, 1, 4, 5D, 1, 5E, 1, 2, 4F, 1, 2, 4, 5G, 1, 2, 5H, 2, 5I, 2, 4, 5J. Por que está assim? Isso aí é bom para a gente memorizar e trabalhar com o cérebro. Por quê? A ordem dos pontos é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, de A a J, ele não quis pôr 3 nem o 6. Percebam que nem o ponto 3 nem o 6 está em nenhuma letra. Nada me tira da cabeça, ele poderia ter feito de outra forma? Poderia. Por que a letra D é o D? Porque o dó começa com dó. Então, se a gente pensar aí, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, quantas letras nós temos de D a J? D, E, F, G, H e J, 7. Quantas notas musicais? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, matou a charada. Do dó para o J é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E são letras também. E pode ser números também. Por que pode ser números? Se eu colocar uma coisa antes, a letra A vai ser 1, a letra B vai ser 2, a letra J vai ser o 0, a letra G vai ser o 7, ou vai ser o Fá. Depende do que você mostra para o cego, o que vai vir antes. Como se tivesse um sinal, porque é tão genial o sistema que esses 6 pontinhos você faz tudo que você pensar. Então, a segunda cela, que a gente chama de segunda linha em braille, pode ir. Se vocês perceberem e colocar o lápis, ou quem não é cego, ou você, para quem enxerga, pôr a mão e tirar esse ponto embaixo, que é o ponto 3, vocês vão verificar que essa linha braille ela é igualzinha à linha de cima. A diferença é que foi acrescido o ponto 3. É só fazer, coloca a mão assim, no último pontinho, que vocês vão ver tudo igual primeiro. O próximo. A mesma coisa. U, V, X, Y, Z, cedilha, E, A, E, U. Só você pôr o dedo, você vai perceber que ele acrescentou o ponto 3 e 6, 3 e 6, 3 e 6, mas a base é a mesma. Por exemplo, o J está lá, ó, igualzinho o agudo, só acrescido do ponto 3 e 6. O próximo, a mesma coisa. A letra F é igual ao A craseado, só que foi acrescido do ponto 6. O G é 1, 2, 4, 5, mas se eu acrescentar o ponto 3, ele vai ser o I tremo. Então, é assim, muito rápido, e graças a Deus que a gente pode saber isso antes, porque os cegos, a metodologia que se ensinava era assim, por exemplo, depois deles decorarem o alfabeto, muitos cegos não sacavam. Ou gente que também enxerga não saca que é tudo igual, a linha 4 é igual a 1, que a linha 3 é igual a 1, só crescido os pontos, né? Então, inclusive, se vocês pegarem, eu não sei se o Jonatas fez isso, da letra A a J, a gente já conseguiu formar mais de 80 palavras.
Não é possível? É possível. Vamos fazer um teste agora. Eu vou falar assim umas 10 para vocês, olhando, e quem não está e quem não enxerga, eu vou falando. Eu vou falar do A a J. Você ensina de A a J para uma criança e pede para ela fazer palavrinhas pequenas. É incrível como elas. Olha, dia, primeira. Ceia, fada, bia, gia, cega, aba, abade, cadeia, Já, já. fada. Falei 10, mas se a gente for, vai embora. Vai Uhum. embora. Tem milhões de coisas aí para se fazer. Muito bom. Para quem está nos assistindo, né, quem trabalha com crianças, né, cegas, isso é muito didático, né? E isso é muito Nem importante. cegas também, viu, Jonatas? Porque eu dei aula em escola regular para pagar a bolsa das minhas filhas em colégio particular, e a gente estudava músicos, como Cartola, Pixinguinha, Villa-Lobos. Eu inventei uma vez Luiz Braille, que também era músico, compositor, e ensinei o Braille para eles. Mas eles adoravam aprender. E assim, você quando ensina para uma criança, para uma pessoa que nunca teve contato com pessoas cegas, elas começam a ver cegos na rua. As crianças falam, professora, eu vi um cego andando. Nunca tinham visto, é porque não prestava atenção. Aí começaram a ver o braille nos elevadores, em algum lugar que tinha, e é muito interessante.